Olá, sou Reinaldo Luciano da Silva, aluno da Unicesumar. Curso Bacharelado em Teologia. RA 2007 62895. Essa é uma atividade para a matéria de pregação prática ministeriais. Imagine você procurar um médico por uma doença grave e ele lhe diz que você só tem 6 meses de vida. No máximo, se você não tomar o medicamento para reverter essa doença, mas que custa muito caro. Daí você se esforça e consegue comprar esse remédio. Passa a tomar por 6 meses. Que até então você retorna ao médico para novos resultados de exame. E o médico lhe diz: você não tomou o medicamento que eu lhe dei? E você diz: é claro que sim. E o médico: mas o seu corpo não mudou nada, parece que não fez efeito. Não adiantou de nada. Qual seria a sua reação ao descobrir que sua única expectativa de cura não surtiu efeito nenhum? Você esperava algo do medicamento, mas ele não ofereceu o que prometeu. Em Lucas, nos conta uma história parecida, de uma viúva que busca consolo. Acompanhe comigo o texto de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho de uma única viúva. Uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e ao que pararem o que levavam. Ele lhe disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então, o medo dominou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esse texto de Lucas nos traz 3 informações sobre Jesus. Primeira informação sobre Jesus. Jesus tem compaixão da viúva. Nos versículos de 11 a 13, podemos ver isso. No finalzinho do versículo 13, quando Jesus diz: logo que viu o Senhor, se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Jesus chega na cidade de Naim, que quer dizer cidade de consolo. E se depara com uma cena onde uma viúva estava chorando pela perda do seu único filho, que também mais tarde causaria o seu sofrimento, pois não teria como se sustentar depois, pois não teria ninguém com ela. Vendo aquilo, Jesus teve compaixão pelaquela viúva e disse: não chores. Jesus tem compaixão da viúva e continua tendo compaixão dos que sofrem até hoje. Na cidade de Naim, que era uma cidade de consolo, mas não tinha. Nos dias de hoje, também buscamos consolo, nos familiares, amigos, até mesmo em igreja. E muitas vezes não encontramos. Sofremos por isso. Mas não devemos perder a esperança, pois Jesus tem compaixão por nós. E consola e nos fala: não chore, estou contigo. Segunda informação sobre Jesus. Jesus tem poder sobre a morte. Podemos ver no capítulo 14 a 16. Quando Jesus fala: aproximando-se de Jesus, tocou-se no caixão, e ao pararem os que levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te.
Quando Jesus se aproxima do caixão, ele tocou os que carregavam, pararam. Para um judeu era extremamente proibido tocar no morto, pois ele se contaminaria e ficaria impuro. Mas para Jesus, mesmo sendo um judeu, ao invés disso, ele purifica o morto, que está contaminado com o pecado do mundo. Pois Jesus tem poder sobre a morte. Pois ressuscitou o que estava morto e entregou a sua mãe. Diante disso, todos ao redor ficaram tomados de medo. Nos dias de hoje, o que mais tememos é a morte. Perdemos entes queridos, familiares, amigos, e sofremos por isso, pois a morte nos dá temor. Porém, o que devemos mais ter medo do que a morte é Jesus, pois ele tem o poder sobre a morte. Podemos encontrar nele consolo, porém sempre com temor. Terceira informação sobre Jesus. Jesus é Deus entre os homens. No finalzinho do capítulo 16, versículo 16, diz assim: Então o medo dominou a todos, glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Naquele momento, aqueles homens perceberam que aquele profeta, Jesus, era Deus. Além do medo, eles disseram que um grande profeta se levantou entre eles, e que Deus os havia visitado. Por que será que eles concluíram isso? Acontece em 1 Reis 17, conta uma história parecida com essa. Temos um grande profeta, Elias, e uma viúva que também perdeu seu filho, seu único filho. Vamos acompanhar comigo Lucas, 1 Reis 17, que diz a mesma história de Lucas. Capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir preparar para mim e para meu filho. Nós comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai fazer como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falava por intermédio de Elias. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse: Elias, que tens contra mim? Homem de Deus, vieste tu a mim para trazer a memória do meu pecado e matar meu filho. Ele respondeu: Dai-me teu filho. E ele o pegou nos braços e carregou para cima, ao quarto onde ele mesmo ficava, e deitou-se em sua cama. E clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, até sobre a viúva que me hospedasse trouxesse desgraça, matando-lhe o filho. Então ele deitou-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus,
faze este menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino e levou-o do quarto à casa e entregou-o para sua mãe. E disse: aqui está, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa história é parecida com a de Lucas, uma viúva que perde o seu único filho. E através de um grande profeta, orando para Deus, e Deus ouve as suas orações e traz o filho de volta dessa viúva. Em Lucas, vemos um grande profeta trazer de volta o filho daquela viúva. Através da oração do grande profeta Elias, Deus ressuscitou o filho. Então a mulher disse: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Em 1 Reis, vemos através da oração de um profeta de Deus, ressuscitou o filho da viúva. Em Lucas, vemos Jesus ressuscitar o filho daquela viúva, pelo poder da sua palavra. É por isso que as pessoas ao redor glorificaram a Deus, pois reconheceram que Jesus era o profeta maior e mais poderoso que Elias, porque fez o que Deus poderia fazer, ressuscitar um morto. É por isso que eles disseram que Deus visitou o seu povo, pois concluíram que Jesus era Deus. Jesus é Deus entre os homens, ou melhor, o Filho único de Deus entre os homens. Aquele que morreu e ressuscitou para nos oferecer o remédio contra a nossa maior doença, o pecado que gera a morte. Muitas vezes buscamos consolo porque estamos sofrendo e não encontramos. Na palavra do Senhor, a gente encontra um consolo, porque Ele tem compaixão por nós. E é só nele que devemos confiar. E é por isso que Ele nos diz: não chores. Estou contigo. Às vezes esperamos muito de algo que não cumpre o que prometeu. Como aquele remédio que citei no início. Da mesma forma, a cidade de Naim prometia consolo, mas não era capaz de consolar. Uma grande cidade que aquela viúva vivia, a cidade de Naim, que quer dizer cidade do consolo, mas que aquela viúva, depois que ter perdido o seu único filho, estaria perdida também, pois não teria ninguém por ela. Mas Jesus aparece ali naquele momento, tem compaixão por ela e diz: não chores, estou contigo. Jesus é diferente de tudo isso. Ele tem compaixão por nós e nos consola quando ninguém mais pode consolar. Venha para Ele e creia em sua palavra, pois Ele é Deus. E o que Ele diz é verdade. E dá vida aos mortos. É por isso que devemos confiar na palavra do Senhor, nos entregar totalmente a ela, porque Ele tem compaixão por nós. Ele tira o nosso sofrimento. Naquele momento que aquela viúva estava sofrendo, Jesus teve compaixão e tirou o sofrimento dela. Também irá tirar o nosso sofrimento. É por isso que devemos entregar a vida a Ele. Ele ressuscitou o filho daquela viúva, porque Ele é Deus. E aqueles homens, naquele momento, viram que Jesus era Deus e glorificaram o seu nome. Entenderam que aquele profeta era maior que aquele profeta, Elias. Porque Elias ressuscitou o filho daquela viúva através das orações
e Deus escutou Elias. Mas na cidade de Naim, Jesus ressuscita com sua palavra, porque Jesus é Deus. Somos gratos por isso, somos gratos pela palavra do Senhor. Muito obrigado por isso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse momento, por essa prática, pelo ensino que o Senhor me deu, que o Senhor me dá. Quero te pedir, Senhor, e te agradecer. Sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor me fez por mim. O Senhor tem compaixão por nós, Senhor. É por isso que devemos confiar em Ti. Não devemos chorar, porque o Senhor é por nós. Te agradeço, Senhor, por isso. É em nome do Senhor grande Jesus que oro. Amém.